aqui um pouquinho. Com a igreja. Qual que é? Vê qual canal tá o do João. Aí aumenta o microfone dele, melhor. Abaixa tudo aí ele. Rogério, aumenta o 3, por favor. Aumenta o do João, é o 3. Microfone 3. O do João, microfone 3. Aumentar um pouquinho. Som. Canta, vamos cantar o Seja o Meu Universo, só um pedacinho. Só o que você tá. Faz o início do que Vai, não sei se você vai cantando. Som. Faz o que seja o meu universo. Calma aí, então. Deixa eu achar que eu não... Faz o refrão já. Vai, refrão. Só o refrão do que sejas. Sejas meu universo, sejas tudo que sinto e o que penso. De manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. A presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas meu universo. Você conseguiu. Dani da galeria. Edgar. Você acha que as vozes estão dando para ouvir direito? Junto? Ah, tudo bem. Não, tudo bem. Mas se nada te saltou os ouvidos, é porque deve estar equilibrado. Ó, qualquer coisa, você corre. Tá bom? Obrigada. Porque o nosso retorno aqui tá alto e a gente não consegue ter noção do que vocês estão ouvindo. Obrigada, Rogério.
Cumprimento os amados irmãos, na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez Ele nos permite estar aqui na sua casa, para juntos buscar a sua presença. A Ele pertence a glória, o reino, o poder, a força. Ele compartilha conosco tudo isso, uma vez que nós buscamos a sua santa presença. Não o encontramos porque somos adequados, que na verdade todos nós somos pecadores e não merecemos tamanha bondade e amor. Mas o nosso Deus permite que nós o encontremos por sua graça, e permite que na sua presença, na sua casa, nós renovemos o nosso coração, as nossas forças, e encontremos o refrigério para nossa alma cansada, muitas vezes desgastada, por causa de nós mesmos, por causa do mundo. Todos são bem-vindos à casa de Deus. Você que nos acompanha também pela internet, que o amor e a graça de Jesus Cristo encha o seu coração, lembrando sempre que você é bem-vindo para estar conosco aqui na casa de oração. Convido a todos para que nos coloquemos de pé e juntos abramos a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1,
do versículo 13 ao versículo 21. Vamos fazer uma leitura alternada deste texto da Escritura. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 21. Lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Essa graça, a qual nós não somos merecedores, mas nos alcança, que nos permite ter um encontro com Deus nessa noite. Vamos cantá-la com esse hino: Preciosa a graça de Jesus.
pedir para o nosso irmão seminarista Vanderly nos conduzir a Deus numa oração, adorando e agradecendo a Deus por essa graça tão preciosa. Vanderly está aqui, Marcos, bem ao seu lado. Bondoso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, por estar na Tua presença, ó Deus. Prostramos, ó Deus, e colocamos diante de Ti, sedentos, ó Deus, para ouvir o que o Senhor tem a nos transmitir. Que a Tua palavra, ó Deus, venha de encontro com aquilo que nós temos buscado do Senhor e que agrade o Senhor. Obrigado, ó Deus, por esta semana, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós e por tudo ainda que está por vir. Certamente o Senhor nos conduzirá nesta caminhada. Obrigado, Deus Santo, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Por favor, queiram se assentar, irmãos. Continuando o texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Depois da sã doutrina dos apóstolos nos trazer a realidade, a oportunidade de sermos aceitos por Deus e santificados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, o apóstolo fala sobre como podemos viver esse novo tempo, já resgatados e comprados por preço, nos nossos relacionamentos. E ele nos diz assim, a partir do versículo 22: tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos fui evangelizada. Tanto quanto a eternidade da palavra de Deus é o seu grande amor por nós, e deve ser o nosso amor também de uns para com os outros. Mas que muitas vezes, por causa do nosso jeitinho ou por causa do nosso jeitão, nós nos desentendamos e tenhamos algo para conversar e para acertar. Esse amor que vem da eternidade de Deus, que nos alcança por sua palavra, estará presente sempre entre nós. Mesmo com as nossas lutas e dificuldades, mesmo com a nossa humanidade tentando nos fazer andar para trás, nós podemos acreditar que estaremos juntos para sempre, por essa mesma graça, em santidade e em amor. E todos nós iremos morar no mesmo céu. Todos nós estaremos juntos para sempre. Que essa realidade possa encher o nosso coração de paz, alegria, e nos levar a, de fato, como o apóstolo Pedro nos diz aqui, desenvolver em nosso coração esse amor ardente. Que palavra forte, e como nós precisamos de fato nos amar mais. Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus, reconhecer quem nós somos, a nossa pequenez, a nossa necessidade dEle, a necessidade que nós temos do Seu Santo Espírito e do Seu trabalhar. Vamos orar confessando os nossos pecados, colocando diante dEle as nossas necessidades, intercedendo também por aqueles que sofrem, nos lembrando especialmente dos nossos irmãos. Vamos nos lembrar da nossa irmã Marília Hidalgo, que sofreu um acidente ontem e perdeu a sua mãe, está hospitalizada. Vamos orar pela família, vamos pedir que Deus dê consolo, que Deus tenha misericórdia. Vamos orar pelos enfermos da nossa igreja, pedir que o Senhor afofe o leito, que a presença do Seu Espírito Santo esteja consolando todo aquele que está triste e precisando desse toque. Oremos silenciosamente durante alguns instantes.
Santo e eterno Deus, mais uma vez, buscamos a Tua presença com humildade, Pai, colocando diante de Ti os nossos corações, como eles estão. Tu nos conheces, Tu sabes que nós somos pó, pequenos, limitados. Ajuda-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Sabemos que não correspondemos à luz que o Senhor tem nos dado completamente. Precisamos do Teu amor, da Tua graça. Imploramos, ó Deus, por essas novas chances diárias que Tu nos dás com tanto amor, e nós Te agradecemos por isso. Ajuda-nos, ó Deus, como Tua palavra nos ensina, a nos amarmos mais, a termos, ó Deus, mais compaixão, mais misericórdia, uns pelos outros. E ensina-nos também a amar aqueles que estão fora, ó Deus, do Teu aprisco, a alcançar os seus corações e a levar o Teu evangelho da graça até essas pessoas. Muitas amamos, outras, Senhor Deus, estão ao nosso redor durante todo o dia, no trabalho, na escola. Ajuda-nos a alcançar esses corações. Pai amado, também queremos colocar as nossas necessidades diante de Ti. Pedir que Tu supras todas, porque Tu és Deus. Nós não esperamos, ó Deus, de outra mão, a não ser da Tua bondosa e dadivosa mão. Estende para nós, o Teu povo, ó Deus, a Tua mão bondosa de graça e misericórdia. Abre porta de emprego ao que precisa, Pai amado. Coloca esse casamento no trilho, nos eixos. Coloca no coração desse filho, dessa filha, o desejo de honrar pai e mãe. Sê por nós, ó Deus. Nós precisamos tanto do Senhor. Também nos lembramos especialmente da Marília e de toda a sua família, toda a sua casa. Ó Deus, em momentos como estes, nós nos entristecemos profundamente. E essa aflição muitas vezes, ó Deus, se torna pesada demais para nós. Insuportável muitas vezes. Não permita, ó Deus, que essa família sofra sozinha, Pai. Esteja presente, querido Deus, com o Teu Santo Espírito abraçando cada coração, trazendo consolo, ó Deus, enxugando toda lágrima, abraçando, ó Deus, todo aquele que precisa sentir esse abraço de acolhimento sobrenatural, que acalma o coração e que traz paz à alma. Nos lembramos dos enfermos da nossa igreja, ó Deus. Cada um deles, ó Pai amado, que Tu possas estar presente, tocando na saúde deles, restaurando, renovando, trazendo-os de volta para a Tua casa de oração, onde juntos nós podemos adorar e louvar o Teu nome, Pai. Porque da sepultura, ó Deus, quem Te dará louvor? Traga de volta, Pai, segundo a Tua bondade, a Tua vontade. Que as Tuas mãos estejam guiando as mãos dos médicos, de todos aqueles que procuram, ó Deus, durante essa semana um procedimento. Pai amado, Tu sabes também, conheces todas as outras necessidades do coração de cada filho que está aqui. Consola-nos, ó Deus, perdoa-nos, sê por nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé para louvar a Deus com cânticos. Vamos também perceber quem Deus trouxe e que está aí ao nosso lado, para que juntos nós possamos adorá-lo. Cumprimente o seu irmão, desejando-lhe a paz de Cristo Jesus. Ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz,
só uma parte do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas cada semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo. Eu quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo. Sejas meu universo. Realmente, do Senhor é a terra, o mundo e todos os que nele habitam. E é isso que devemos buscar na nossa vida. Nesse último cântico, nós queremos dar oportunidade aos irmãos e irmãs que separaram este domingo para consagrar a Deus os seus dízimos e ofertas, de fazê-lo em gratidão ao Senhor, de fazê-lo reconhecendo o quanto o Senhor tem abençoado a sua vida e o quanto você tem buscado ser fiel ao Senhor, nesse dever, nesse privilégio que nós temos aqui em nossa igreja, de servir ao Senhor com os nossos dons, com os nossos talentos, mas também com aquelas posses que Ele põe em nossas mãos. Sempre lembrando, né, que aquilo que permanece com você deve ser administrado também com sabedoria e na dependência e no temor do nosso Deus. Então, enquanto louvamos ao Senhor com esse cântico, vamos consagrar a Ele, nesse momento, dízimos e ofertas. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo
que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. É impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Podeis assentar? Quero chamar as mães cristãs, as coordenadoras das mães cristãs, para que venham até aqui à frente. E uma delas vai fazer um convite especial aqui para a nossa igreja. Bom, gente, acho que vocês já estão acostumados com as nossas caras aqui por esses meses, né? De outubro a gente sempre está começando a aparecer aqui. Não sei se todos vocês já ouviram falar. Nós temos um grupo chamado Mães Cristãs no Facebook. Ele é voltado, lógico, para mães como nós. Nós temos mais duas amigas, que é a Vivi e a Pati, que não puderam estar aqui conosco, mas nós estamos aqui querendo convidar e lembrar quem já viu no nosso
Facebook, lá na página, que está chegando o nosso 4º aniversário. Dentro do boletim, todo mundo pode ver, tem um convitinho explicando o que vai acontecer, como é. Nosso grupo, então, já tem 4 anos. É um grupo que nós estamos colhendo alguns frutos, graças a Deus. É muito gostoso estar servindo a Deus através desse grupo. A gente consegue ver que uma sementinha é plantada através dele. É abençoado algumas vezes. Mas nós sabemos que tudo que nós fazemos ali é para a honra e glória de Deus. E queremos convidar vocês, quem já nos segue lá, por favor, continue seguindo, curtindo. Quem não segue, vai lá. E aproveitem o papel e convidem alguém. A gente tem um grupo de mães que virão palestrar aqui. A Maternidade Real, tirando as máscaras, o nosso 4º aniversário, que é falando a realidade das mães, e não o que a gente vê muitas vezes no Facebook, muitas vezes vê na TV, né, na internet, nas revistas, que o que nós vivemos não é o que a Globo coloca lá, não. Tem dia que nosso cabelo não consegue ficar bonito, não. Então, é muito o que a gente vive, é isso que elas vão expor, vai ser um momento agradável. Nós estamos pedindo que, todos os anos, nós tivemos espaço para as crianças. Então, esse ano nós vamos fazer diferente. Tente deixar o seu filho com o seu marido, com alguém. E venha curtir um pouquinho da tarde conosco, que vai ser das 2 horas até às 5. Nós estamos fazendo tudo para ficar no horário, porque a gente sabe que nós que somos mães, quando a gente deixa para alguém cuidar para a gente, quando dá o horário, a gente quer ir embora. Então, nós estamos trabalhando para isso, para não atrasar. Então, venham, tragam. É dia 29 de outubro, no final desse mês, o último sábado desse mês. Venham, tragam, e a gente vai estar ajudando uma casa chamada David Hall. Não sei se todos conhecem, eu não vou me alongar muito, mas nós estamos pedindo para trazer produto de limpeza, em especial água sanitária, álcool e álcool gel. Tá? Que nós vamos doar para eles e eles vão estar aqui também explicando um pouquinho mais. Acho que é isso. Uma coisa mais importante, orem pelo nosso grupo, que ele possa crescer e a semente possa estar sendo plantada como tem sido. As orações de vocês e o carinho de vocês, que muitos aqui olham para a gente e nos apoiam, é muito bom, é muito gostoso. Então, continuem nos apoiando e venham. É isso. Se os seus filhos vêm, vocês já podem ficar aqui, que agora nós vamos chamar as crianças, né? Tá bom, hoje você está de folga. Então, nós temos os bebês, que devem vir acompanhado de um dos seus pais. Eles vão estudar o tema né? Os bebês, hein? Jesus ajudou um homem que estava muito doente. E agora à noite vai ser a Ana Paula. Para as crianças de 3 a 6 anos, o tema vai ser evangelização, com a missionária Renata. E para as crianças de 7 a 11 anos, o tema será o filho pródigo. E a dirigente será a Lilian Marques. Mas nós temos um convite também, as crianças querem fazer um convite, né? Irmãos, boa noite. A Junta Diaconal promove doações de brinquedos. E então o Otávio tem um aviso para os pais e para as crianças também. Às vezes as crianças esquecem, então é bom o pai incentivar. Olá, pessoal. Olá. Acontecerá aqui na igreja uma campanha de doação de brinquedos. Se você tem um brinquedo para doar, traga-o no dia 16 de outubro, no culto que será dirigido pelas crianças. Obrigado. Entenderam, né? Então, os diáconos, eles fizeram um cartaz
alguns já receberam. Então, tem 5 passos dessa entrega do brinquedo. Dia 16, as crianças entregarão o brinquedo como oferta. E o último dia é o dia 23 de outubro. Então, quem não consegue entregar no dia 16, vem no dia 23 e entrega ali fora que vai ficar o biombo. É isso, Gera? Você quer falar alguma coisa? Semana que vem no culto vespertino. Obrigada. Senhor grande Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor tem derramado sobre nós. Muito obrigado por mais um dia de vida. Acompanhe o culto dos pequenos e receba também nossas ofertas e dízimos para a sua honra e glória, Senhor. Acompanhe também essa doação da campanha dos brinquedos. Em nome de seu Santo Filho que eu peço e agradeço. Amém, Senhor. Nós estamos nos aproximando das comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante. Um povo sem passado, sem memória, não tem presente, não tem esperança para o futuro. A Igreja Presbiteriana do Brasil já vem há alguns anos se preparando para essas comemorações que acontecerão no ano que vem. E esse mês é um mês especial para nós. Estamos nos lembrando da Reforma Protestante, nos lembrando da vocação e do serviço para o qual Deus nos chama. Os dias da Reforma foram dias de grande inquietação, de grande luta. Não só os dias da Reforma, mas os anteriores também, onde muitos pré-reformadores, inquietos com o que estava acontecendo, o rumo que a igreja estava tomando, lutaram fortemente contra todo aquele estado de coisas que estavam incomodando, porque estavam se desviando do evangelho puro e simples. Muitos deram a sua vida. Nos dias de Reforma Protestante, nós vemos a grande luta que Lutero enfrentou, tendo que, diante dos reis, diante de autoridades, declarar a sua fidelidade, o seu compromisso com a palavra de Deus e com a sua consciência. Os dias pós-reforma também foram dias de muitas lutas, de muitas inquietações. E eu não sei se você tem percebido isso nos nossos dias. Vivemos tempos difíceis também. Deus, sempre que quis voltar o seu povo para as Escrituras, colocou essa inquietação no coração do seu povo, dos seus líderes. E nós precisamos viver esses dias pensando seriamente o quanto o povo tem se desviado do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essas 5 crenças que vamos compartilhar hoje com os irmãos, que estão aí também na pastoral do boletim, elas transformaram o mundo. E elas continuam poderosas para transformar também as nossas vidas hoje, transformar as nossas famílias, as nossas igrejas, as nossas cidades, a sociedade. E nós precisamos erguer a nossa voz, nós precisamos retornar a esses princípios, a essas crenças, se nós estivermos notando que estamos nos afastando dela. E precisamos anunciar a todos, em todos os lugares, essa verdade poderosa e transformadora de vidas, transformadoras de países, de culturas, e nós precisamos voltar a elas. Você certamente já ouviu alguma frase semelhante. Olha, com isso eu não concordo. É contra os meus princípios. Esses princípios e esses valores, eles são regras básicas que servem para direcionar qualquer vida, qualquer sociedade. E esses princípios e esses valores, eles apontam caminhos a seguir. E todos têm princípios éticos, todos têm princípios morais, todos têm um comportamento social. No dia 31 de outubro de 1517, o reformador Martinho Lutero, ele
publicou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E, na verdade, eram os seus 95 princípios religiosos que ele protestava contra os desvios da época. Princípios e valores para a igreja hoje, porque um dos lemas da reforma foi este: igreja reformada, sempre se reformando. E esse sempre se reformando é sempre voltando ao princípio, sempre voltando à palavra de Deus, sempre voltando ao que Cristo ensinou, a verdade de Deus para o homem, que o transforma sempre. Algum tempo depois da reforma, foi elaborado o que ficou conhecido como os 5 princípios fundamentais da reforma protestante. Eles são conhecidos como os 5 solas da reforma. A palavra latina sola significa somente em português. E esses princípios, eles necessitam ser resgatados, reafirmados novamente por nós, e é importante lembrar desses princípios quando estamos às portas das comemorações dos 500 anos de reforma protestante. E esses princípios são sola Escritura, somente a Escritura, ou a autoridade e suficiência das Escrituras, solus Christus, somente Cristo, ou a suficiência e a exclusividade de Cristo. Talvez o mais conhecido, o sola gratia, somente a graça, ou a única causa eficiente da nossa salvação. A sola fide, somente a fé, ou a exclusividade da fé como meio de justificação. E soli deo glória, a Deus somente a glória, ou a exclusividade do serviço e da adoração a Deus. Bem, como a reforma protestante foi uma volta ao evangelho genuíno, puro, da qual a igreja estava se desviando, nós poderíamos tomar muitos textos sagrados para sustentar tudo aquilo que os reformadores levantaram naqueles dias. Eu escolhi alguns textos do evangelho, do início do ministério do Senhor Jesus Cristo, que vão nos ajudar nessa caminhada desses 5 solas que nós vimos aqui. O primeiro texto deles, os textos vão estar todos no Evangelho de Lucas, e o primeiro deles é este: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Esse foi o momento do batismo de Jesus. Depois nós pulamos para o capítulo 4 de Lucas, onde depois desse momento tão especial na vida de Jesus, no início do seu ministério, ele é levado para o deserto. E nós lemos lá em Lucas 4, o que está aí registrado. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde foi batizado, e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. E o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Respondeu Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Que abusado, né? Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém,
colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Esta então é a narrativa de Lucas a respeito do batizado de Jesus e da sua tentação ali no deserto. Onde vemos nessa narrativa esses 5 solas? Primeiramente, vamos começar aí por solos Cristos. Somente Cristo, ou a suficiência e a exclusividade de Cristo. Ele ouviu no batismo essa voz que veio do céu, do seu Pai: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, ou em ti me agrado. Ou então, nas tentações, o diabo coloca essa questão diante de Jesus: já que você é o Filho de Deus. Note que somente em Cristo e apenas nele a satisfação de Deus está depositada. Tu és meu filho amado, eu tenho muito prazer, eu me comprazo em ti. O Senhor disse isso para o seu filho. Não há nada e não há ninguém fora de Cristo e nem além dele que possa satisfazer a Deus. O Senhor se compraz em seu Filho apenas, e unicamente por imputar a justiça de Cristo a nós, ao seu povo, é que Deus se alegra também em nós, na nossa vida, por meio da imputação do seu Filho Jesus Cristo, da sua justiça a nós. Apenas em Cristo nós temos a salvação. No sermão de Pedro, logo depois de Pentecostes: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente em Cristo Jesus nós somos aceitos pelo Pai. Somente por meio de Jesus Cristo nós podemos ouvir também a voz do Pai dizendo para mim e para você: tu és meu filho, tu és minha filha amada. Somente por causa de Cristo nós somos atendidos pelo Pai. Nós oramos e terminamos as nossas orações assim: em nome de Jesus. Somente em Cristo nós somos amados pelo Pai. Somente em Cristo nós somos salvos da ira do Pai. Somente por meio de Cristo nós temos paz com Deus e a paz de Deus. Sem Cristo nós nada podemos fazer. O autor de Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 15, diz a respeito de Jesus Cristo: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus, ele não foi tentado para que o Pai pudesse aprender alguma coisa sobre seu filho, pois o Pai já havia lhe dado a sua aprovação divina. Tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo. Jesus foi tentado para que toda criatura, no céu, na terra, debaixo da terra, soubesse que Jesus Cristo é o conquistador, porque ele desmascarou Satanás, ele desmascarou as suas táticas e o derrotou. Por causa da sua vitória, hoje nós podemos também vencer a tentação. Quantas vezes lutamos, queremos lutar contra a tentação com as nossas forças, mas nós precisamos entrar na vitória que Cristo já conquistou por nós na cruz. Portanto, naqueles dias em que Lutero se encontrava tão inquieto, fazia tudo
para poder se redimir dos seus pecados, foi em Cristo Jesus que ele encontrou o segredo para a vitória contra toda tentação, porque ele foi conquistado, o seu coração foi conquistado pelo conquistador do diabo e das suas astúcias, Jesus Cristo. E é somente por ele, somente e exclusivamente por ele, por mais ninguém, que nós encontramos também vitória na nossa vida. O segundo princípio, a segunda crença que os reformadores retornaram a ela e que é importantíssimo para nós hoje também, é sola Escritura, somente a Escritura, ou a autoridade e suficiência das Escrituras sagradas. Jesus Cristo repete várias vezes, quando é tentado, está escrito, ou então ele repetia, dito está, também está escrito. Essa foi a insistência do Senhor Jesus Cristo quando tentado pelo Satanás. Você já parou para perceber que nós vivemos em um mundo cheio de reivindicações de verdades concorrentes? Às vezes a gente não sabe quem tem a verdade. Todos os dias nós somos bombardeados por declarações de que uma coisa é verdadeira e a outra é falsa. E eles tentam nos dizer no que acreditar e no que não acreditar. Pedem-nos para que tenhamos um tipo de comportamento, de um jeito, ao invés de outro. Como nós filtramos todas essas alegações que nos fazem constantemente, pela televisão, pelas mídias sociais, pelas revistas, pelos jornais, através de amigos que influenciam a outras? Como filtramos todas essas alegações? Como as pessoas sabem o que pensar sobre relacionamentos, sobre moralidade, sobre Deus, sobre a origem do universo e muitas outras questões importantes que as pessoas alegam ter a verdade sobre elas? Para responder a essas perguntas, as pessoas precisam de algum tipo de norma, de algum tipo de padrão, de um critério no qual possam recorrer. Em outras palavras, nós precisamos de uma autoridade máxima que nos ajude nessas questões. Mas é claro que todo mundo, tem algum tipo de norma suprema a qual recorrer. Quer estejam cientes disso ou não, isso acontece. Algumas pessoas recorrem à razão, algumas pessoas recorrem à lógica para julgar as suas alegações de verdade. Outros recorrem ao senso de experiência que acham que têm. Outros recorrem a si mesmos e ao seu próprio senso subjetivo, muitas vezes, das coisas. E embora haja, queridos irmãos, alguma verdade, em cada uma dessas abordagens, nós cristãos temos historicamente rejeitado todas elas como um padrão definitivo de conhecimento e que nos leve à verdade. Em vez disso, o povo de Deus, ele tem afirmado universalmente que há apenas uma coisa que pode realmente, legitimamente funcionar como padrão supremo para nós. É a palavra de Deus. Não pode haver nenhuma autoridade maior que o próprio Deus. Quem esteve aqui pela manhã foi exortado através da palavra que o reverendo Durval nos trouxe sobre essa questão de preservarmos a palavra da vida. Pense um pouquinho o que a Escritura Sagrada representa para você. O valor dela vai ser visto no tempo que você gasta debruçado sobre ela, para lê-la, para estudá-la, para buscar com sede e avidez a verdade de Deus para a sua vida, que vai te conduzir por caminhos como esses que vivemos de dúvida. Um diz uma coisa, outro diz outra. Quem está com a verdade? Nós temos uma autoridade máxima que pode nos ajudar a tomar decisões na nossa vida. Deus nos falando por meio
das Escrituras Sagradas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, a fim de que a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Temos que retornar a isso, queridos irmãos. Nesse mundo tão pluralista, nesse mundo tão relativista, olha, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Nós temos uma verdade suprema, que é Deus nos falando por meio da sua palavra. Isso vai transformar a nossa vida. Nós não vamos ficar inseguros. Mas Satanás vai nos tentar para nos afastar da verdade da palavra. Ele começou a fazer isso lá no Éden. Lembram-se? Olha, não foi... O que Deus disse se vocês comerem deste fruto? E Eva até respondeu, certamente nós vamos morrer. E ele colocou a dúvida, certamente vocês não vão morrer. Houve o dilema, quem acreditar? Eva, infelizmente, preferiu acreditar na palavra do diabo. E se rendeu ao seu desejo. E as consequências estão até aí hoje. E não foi culpa só dela, não. Foi do Adão também. Que estava lá silenciado, né? Que não falou nada diante daquela tentação. Sola fide, somente a fé, ou a exclusividade da fé como meio de justificação. Se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. A primeira tentação não tinha como objetivo pôr em dúvida o fato de ser Cristo o Filho de Deus. Não foi esse o objetivo, mas sim lançar dúvida sobre a fidelidade de Deus. O diabo, ele tentou persuadir o Senhor Jesus Cristo a duvidar do cuidado providencial de Deus. Só que tinha uma coisa, Jesus já tinha ouvido a voz do Pai no seu batismo, e ele confiava plenamente em Deus para o seu sustento. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Queridos irmãos, nós não somos aceitos por Deus por causa das nossas obras. Nós somos aceitos em Cristo por causa dos seus méritos e recebemos esta salvação gratuita por meio da fé. Só que a fé não é a causa meritória da nossa salvação, mas é apenas a causa instrumental, ela é o instrumento. Nós não somos salvos por causa da fé, mas através da fé. Nós não podemos fazer nada. E esta é a melhor ilustração do que é esta fé salvadora, a não ser como um mendigo estender a mão para receber o favor de Deus. Nós só podemos confiar unicamente em Deus para a nossa salvação. E essa fé é um dom que Ele nos dá, como instrumento para recebermos a sua salvação. Só lhe deu glória. A Deus somente a glória, ou a exclusividade do serviço e da adoração a Deus. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Só lhe deu glória destaca que tudo foi criado por Deus e existe para a glória de Deus. O fim último da nossa própria existência, qual é? Segundo o nosso catecismo, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutar do seu prazer para sempre. O homem, a criatura, ela não é o centro do universo, mas Deus é. E a salvação é pela graça, por meio da fé,
para as boas obras, com o único propósito de que Deus seja glorificado por toda a eternidade. É assim que diz o apóstolo Paulo, porque dele, e nós começamos o culto, ouvimos, cantando esse versículo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A Deus, portanto, honra, glória e louvor, agora e pelos séculos eternos. Mas o que nós enfrentamos nesse dia com tanta veemência? Deus não existe? Os nossos jovens estão sendo bombardeados? Hoje pela manhã eu ouvi testemunho de 2 jovens a esse respeito, que estão na universidade. Uma está se formando, e a comissão de formatura, olha, nós vamos tirar Deus, de agradecer Deus na formatura, porque nós vivemos num estado laico. E as pessoas não entendem o que é estado laico, né? Acham que é um estado ateu. Não é. O estado laico respeita todas as religiões. Mas nós não vamos nada de agradecer a Deus, porque tem gente aqui que não acredita em Deus. A outra, falando de uma professora que tenta impor, tirar todo o currículo, qualquer coisa que se fale em Deus. Nós enfrentamos isso. E um dos princípios fortes da reforma é esse: somente a Deus toda a glória. Exclusividade de serviço e de adoração a Deus. Vale a pena assistir os 2 filmes que foram lançados, né? Deus Não Está Morto, 1 e 2, para reforçarmos essa realidade em nossas vidas. E por fim, queridos irmãos, talvez o mais conhecido princípio, junto com sola fide, é o sola gratia, somente a graça, ou a única causa eficiente da salvação. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Por meio de seu batismo, Cristo identificou-se com os pecadores que veio salvar. Você já parou para pensar nessa realidade? Isso é pura graça. O Deus infinito, eterno, que estava sentado no trono, resolveu se tornar um de nós. E veio da forma mais natural como nós também viemos ao mundo. Nasceu um bebê. Você pode parar para pensar um Deus entre nós, como um bebê, precisando ser trocado, precisando de alguém que cuidasse das suas necessidades, que cresceu amparado por uma família. Você já parou para pensar nisso? Deus se identificando conosco, com a nossa raça. Com exceção do pecado, Jesus Cristo se tornou um de nós, um homem perfeito, viveu entre nós. E Ele revelou o rosto amoroso de Deus, porque no passado Deus se revelava através de montanhas flamejantes, e às vezes o povo sentia o medo de se aproximar. O que há mais indefeso e menos perigoso do que um bebê simples? E nós nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo. O batismo de Cristo era um retrato também da sua obra de redenção. Foi por intermédio do seu batismo de sofrimento na cruz, porque é assim que é chamado também a sua morte, que toda a justiça requerida por Deus foi cumprida. Isto é graça, porque nós não tínhamos como pagar este preço, nós não tínhamos como nos salvar. E Deus manda o seu Filho para que na cruz toda a justiça requerida por Ele fosse cumprida. Portanto, nós fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. É assim que Paulo se expressa lá em Romanos capítulo 6, no versículo 4.
uma passagem da Escritura na qual a doutrina da salvação somente pela graça brilha é Efésios capítulo 2, os versos de 1 a 10. No primeiro capítulo, Paulo leva-nos aos lugares celestiais. Ele nos mostra que o plano salvador do Pai, através da obra do seu Filho, que seria aplicada a nós e garantida pelo Espírito Santo, foi planejado lá na eternidade. Este plano é um plano então generoso. O Pai nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Mas acima de tudo, veja que Paulo enfatiza como esse plano de redenção redunda em louvor da gloriosa graça de Deus. Isso se repete no versículo 6, 12 e 14 do capítulo 1 de Efésios. E depois dessa pausa que ele faz para agradecer a Deus e interceder pelos Efésios, Paulo aplica as realidades do capítulo 1, versículos 3 a 14, às nossas vidas, em 2, de 1 a 10. E ele destaca 2 vezes o fato de que, pela graça, sois salvos, no versículo 5 e no versículo 8. E como esta graça de Deus é evidente na salvação. Nós vemos esta graça sendo evidenciada quando Paulo diz: quando Deus faz com que um morto viva em Cristo Jesus. Porque ele começa assim, capítulo 2, vocês estavam mortos em delitos e pecados, apontando para os Efésios. Mas depois Paulo se inclui, porque ele diz, olha, nós todos vivíamos assim, nas paixões da carne. Paulo se inclui juntamente com os seus companheiros judeus. Mas ele diz também, todos nós éramos por natureza filhos da ira, como o resto da humanidade. A palavra mortos aqui inclui você e eu. E o que significava estar morto? Significava estar sob condenação, sob o juízo de Deus. Significava estar debaixo de um jugo de escravidão, do mundo, da carne e do diabo. E significava também que estávamos debaixo da ira de Deus, porque éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós nascemos nessa condição. Muitos não aceitam isso. Muitos acham que as pessoas são basicamente boas. Ou se não são, elas podem, através da educação adequada, dos exemplos, das leis, elas vão seguir o caminho certo. É claro que leis justas, é claro que exemplos nobres e educação adequada são inestimáveis, mas são impotentes para mudar o nosso coração, a nossa natureza. Felizmente, Paulo não termina aí, e ele começa no versículo 4 falando da intervenção de Deus. Mas Deus, sendo rico em amor, sendo rico em bondade, sendo rico em misericórdia, essa foi a obra de Deus por nós. Ele nos dá vida juntamente com Cristo. E a motivação de Deus para isso, porque Deus faz reviver mortos, não foi por causa das nossas obras, não foi por causa de que nós éramos bons, praticamos alguma coisa, mas foi por causa da sua misericórdia, foi por causa do seu amor com que nos amou. E o propósito de Deus para nós é para que sejamos luzeiros neste mundo, como nós ouvimos hoje pela manhã também, para que vivamos na prática de boas obras, através de Cristo brilhando por meio de nós possamos fazer com que a glória de Deus seja ressaltada em todas as coisas. Passadas que foram as tentações de toda a sorte que ele enfrentou, ele foi confortado, ele foi consolado. Jesus saiu vitorioso do deserto. Mas Satanás não desistiu, nós sabemos disso. Jesus foi tentado outras vezes para se desviar da cruz. Ele precisou dizer a Pedro, um dos principais discípulos dele, arreda de Satanás. No jardim do Getsêmani ele foi tentado, a ponto do seu suor se tornar em gotas de sangue. Mas Jesus não cedeu.
foi até o fim, porque ele amou os seus até o fim. E ele foi encontrado assim, em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essas são as verdades, queridos irmãos. Essas são as crenças, esses são os princípios que nós precisamos retornar hoje também. Se queremos comemorar com muita alegria, com muita satisfação, a reforma protestante, nos seus 500 anos, nós precisamos viver estas verdades. É por elas que a igreja permanecerá de pé ou cairá. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que através do retorno, do estudo desses princípios, nós possamos seguir em frente, como obreiros do Senhor Jesus Cristo, lutando por Ele, erguendo bem alto a sua bandeira, enfrentando o inimigo, Satanás, que quer nos desviar também, como tentou desviar a Cristo, do caminho da verdade, que é um caminho muitas vezes que nos leva à cruz e ao sofrimento por Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe, queridos irmãos, e que nós estejamos nos preparando convenientemente para a reforma protestante. Amém? Nós vamos ficar de pé para cantarmos esse hino do Inário Novo Cântico. Ele não tem aí no Inário Vermelho. Salvação graciosa, eis mensagem do Senhor, aleluia, palavras do bom Deus de amor, Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. É um hino que às vezes não deveria estar no Inário Presbiteriano, né? Tem muita aleluia nele, né? Mas glória a Deus, porque não há outra mensagem que possa nos trazer salvação do que esta de Cristo Jesus. Vamos cantar então com alegria e com regozijo. Eis mensagem do Senhor, aleluia, palavras do bom Deus de amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, com fé olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Vossa dívida pagou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida ele entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olhai, com fé olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Nesta oferta Cristo faz, aleluia, eterna vida lá no céu. Redenção aqui vos traz, aleluia, convertei-vos ao Salvador. Olhai, com fé olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor. Anunciai o seu perdão, aleluia, proclamai a grande redenção. Olhai, com fé olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Bem, nós vamos falar com Deus antes da bênção. Eu vou pedir ao reverendo Silas de Campos que nos conduza nessa palavra de oração final. Vamos orar com o nosso irmão. Louvado seja o teu nome, Senhor, Pai de Jesus Cristo.
que veio até nós para trazer esta redenção. Obrigado, ó Deus, porque Jesus veio e até mesmo com o seu olhar ele salva. Salva aquele que se volta para ele e o busca e que com sinceridade de coração quer seguir o teu caminho. Amém. Socorre, ó Deus, o mundo, os teus filhos, os cristãos, Sim, sim. nesta hora de tanto materialismo, tanta indiferença, Verdade, Jesus. para que o mundo venha a ver, sentir e perceber que é só Cristo quem salva. Sim, sim. Não é nenhuma outra resposta, não é Maomé, não é Buda, não é nada que às vezes o mundo quer desviar a atenção dos homens, Sim, e desviando-a tira-a de Jesus, que é aquele que salva o pecador, É e por verdade, isso Jesus. nós louvamos o teu nome e te cantamos aleluia. Amém. Aleluias ao nome de Aleluia, Jesus, o Senhor Salvador, Jesus. a quem servimos agora e sempre. É verdade. Amém. Amém, sim. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre vós permaneça, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou, reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os olhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Nós gostaríamos que todos pudessem levar para casa o boletim, ou físico ou no aplicativo, e você pode ter as principais informações sobre a vida da nossa igreja e aonde você pode inserir no serviço dela. E eu gostaria de convidar alguns irmãos aqui a quanto tempo você não vai em uma das nossas congregações, que é a única hoje, né? Que é a Vila Nogueira. Gostaríamos que você pudesse estar visitando a nossa congregação naquele quadro dos missionários, né? Se você puder colocar aqui, nós temos entre eles o seminarista Felipe e a Marciele, que estão fazendo um excelente trabalho ali em Vila Nogueira. Nós temos irmãos ajudando ali nas reformas e melhorias da nossa congregação, e nós gostaríamos de convidar, quem sabe um dia você, para estar lá visitando e conhecendo o trabalho que está sendo feito ali, que você esteja orando por ele,
para que aquele trabalho possa em breve se tornar uma igreja organizada ali, que é o sonho, né, de toda a congregação que deseja se tornar aí uma igreja. E eles estão fazendo uma campanha, pensando nos trabalhos que desenvolvem ali, e você vai poder procurar o presbítero Josafá ou o presbítero Valim. Hoje o Josafá está aqui, e eles estão fazendo uma campanha para arrecadar fundos, e é algo que todos nós estamos acostumados depois de um culto, sair para comer uma pizza, e você pode adquirir uma pizza que eles estão colocando ali à venda para ajudar naquele trabalho. Então, se você se interessar por essa ajuda e por conhecer o trabalho e saber mais, já estou te chamando de presbítero, Josafá. Isso é campanha, né? Não pode, né? O diácono Josafá, né? E o presbítero Valim. Você pode procurá-lo, porque ele é o diácono que tem estado ali, conhece bem as necessidades da congregação e pode te mostrar como ajudar nesse trabalho, tá ok? E nós estamos alegres por ver todos os irmãos aqui e gostaríamos de saber se há alguém nos visitando nessa noite. Pediríamos a gentileza de você se colocar de pé, onde você estiver, para que a gente pudesse dar um abraço fraterno e gostoso a você. Eu creio que hoje são todos de casa, né? Que Deus os abençoe, então, tenha uma boa semana e pregue o Evangelho, anuncie o Senhor Jesus Cristo para alguém essa semana. Você vai ver que transformação isso vai trazer para a sua vida e para a vida de quem você estiver pregando.